Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos continuar a nossa série de simulados para o concurso do INSS. Resolveremos 10 questões de direito previdenciário. Seguinte, falaremos dos tópicos iniciais, aqueles que já abordamos em aula teórica. Obviamente, não é todo o conteúdo, mas por aqui acredito que pelo menos 5 questões da sua prova, pelo menos, tá? Estarão nestes tópicos. Então vamos lá de forma bem objetiva e sem enrolação. Antes, dois recadinhos apenas. O primeiro deles é o seguinte: eu fixarei nos comentários uma playlist e ali teremos vários vídeos, vários simulados para o seu concurso do INSS. Então, vale a pena dar uma espiadinha se você ainda não resolveu estas questões. E o segundo recado é o seguinte, pessoal: se você curtiu o nosso conteúdo até aqui, gosta do nosso trabalho, eu deixo o convite, eu estendo o convite a você para que se torne membro do nosso canal. Por R$ 4,99 mensais, você estará contribuindo diretamente com o nosso projeto e também terá acesso a alguns vídeos exclusivos e todo o material utilizado nos vídeos. Você pode cancelar a qualquer momento. Eu fiz todos estes vídeos com muito carinho, tentei disponibilizar a maior quantidade possível de forma gratuita. Então, se de alguma forma você tem interesse e quiser contribuir conosco, fica aqui o convite, beleza? Então vamos lá, já me estendi demais, né? Conteúdo na tela. Questão de número 1, obviamente, todas da banca Sebrasp. A primeira nos diz o seguinte: em relação aos institutos de direito previdenciário, julgue o item que se segue. A Lei Eloy Chaves, considerado o marco da Previdência Social no Brasil, criou as caixas de aposentadoria e pensões das empresas de estrada de ferro, sendo esse sistema mantido e administrado pelo Estado. 5 segundos e já voltamos. E por aqui, o gabarito é a incorreção deste item. No nosso curso teórico, falamos o seguinte: a Lei Eloy Chaves, ela representa sim o marco da Previdência Social no Brasil. Mas muito cuidado, ela não é o primeiro ato de previdência que tivemos por aqui. Existem outros momentos importantes em relação a isso. Por exemplo, 1795 tivemos os benefícios aos órfãos e viúvas dos oficiais da Marinha. Na Constituição de 1824 aparece a expressão socorros públicos. E em 1891, pela primeira vez, aparece a expressão aposentadoria, de um grupo específico dos funcionários públicos, tá? Então perceba que a Lei Eloy Chaves ela aparece em 1923. E aí sim é um marco da Previdência Social no Brasil. É uma virada de chave, embora não seja o primeiro ato a tratar de previdência por aqui. Bom, esta lei contribuiu significativamente ao criar as caixas de aposentadoria e pensões, as nossas CAPs por aqui. Então sempre associa, ó, Lei Eloy Chaves, o C de caixas de aposentadoria e pensões, tá? Ela criou as CAPs. E essas CAPs, pessoal, elas garantiam a proteção a um grupo bem específico de trabalhadores. Então perceba que a Lei Eloy Chaves, ela era aplicada aos empregados de estrada de ferro, um grupo bem específico, tá? E o cerne da questão é esta parte aqui, ó. Estas CAPs, estas caixas, elas eram administradas pelas próprias empresas, sem a participação do Estado. Então é justamente por isso que a questão está errada, nessa parte aqui, ó, sendo um sistema mantido e administrado pelo Estado. Não, pessoal, era administrado pelas próprias empresas, beleza? Mas o restante da questão está correto. A Lei Eloy Chaves é um marco da Previdência e criou as caixas de aposentadoria e pensões. Porém, como esse finalzinho aqui, ó, errou, né, está incorreto, então temos que assinalar a questão como errada, beleza? Vamos avançar um pouco mais para o item de número 2. Após a edição da Lei Eloy Chaves, diversas categorias de trabalhadores buscaram a proteção social que aquela legislação garantiu, o que provocou a expansão dos direitos protetivos pelo país. 5 segundos e já voltamos. E esse item está
Correto. Falamos agora há pouco que a Lei Eloy Chaves, ela representa um marco da previdência social no Brasil, muito embora não seja o primeiro ato a tratar de previdência por aqui. A Lei Eloy Chaves, ela representa essa virada de chave porque criou uma proteção a um grupo específico de trabalhadores, aos empregados de estrada de ferro. Então, a eles tivemos a criação das CAPES, Caixas de Aposentadoria e Pensões. Sempre importante lembrar que estas CAPES tinham a administração das empresas, tá? Então o Estado não participava. E o cerne da questão é o seguinte: como essa lei ela teve aplicação para os empregados de estrada de ferro, essa proteção vinha para este grupo aqui, outras categorias gostaram da ideia e queriam também as suas caixas de aposentadoria e pensões. Com isso, através do advento da Lei Eloy Chaves, tivemos o seguinte: outras categorias buscaram também a proteção social, o que obviamente provocou a expansão dos direitos protetivos pelo país. Com isso, a questão está correta, beleza? Avançando, o item de número 3. Acerca da Seguridade Social e seus princípios, julgue o item a seguir. A Seguridade Social constitui um conjunto integrado de ações que visam proteger exclusivamente os trabalhadores que contribuem para o sistema previdenciário. 5 segundos e já voltamos. E o gabarito é o erro. O problema é que associou Seguridade Social exclusivamente aos trabalhadores que contribuem para o sistema previdenciário. Lá no artigo 194 temos o seguinte: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Portanto, a Seguridade não é exclusiva dos trabalhadores e aplicada apenas ao sistema previdenciário. Não, envolve também saúde e a própria assistência social. Então, essa é a ideia aqui, ó. A Seguridade Social representa um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e também da sociedade, visando assegurar alguns direitos: previdência, assistência e também saúde, que formam a nossa expressão, o nosso macete, paz com a letra S, um erro de grafia proposital. P de previdência, A de assistência e S de saúde. Só lembrando por aqui, a previdência tem caráter contributivo, então para que você acesse, precisa pagar. A assistência é aplicada aos necessitados e a saúde extensível a todos, beleza? Então o erro da questão foi associar seguridade de forma exclusiva ao sistema previdenciário. Portanto, esta questão está errada. Avançando, o item de número 4. Com referência à organização e o custeio da Seguridade Social, julgue o item subsequente. O sistema de Seguridade Social compreende um conjunto de ações de iniciativa exclusivamente dos poderes públicos, que se destinam à garantia de saúde, previdência e assistência à sociedade. 5 segundos. E essa questão está errada. Ela pecou justamente neste ponto aqui, ó. Quando falamos de Seguridade Social, vimos o seguinte: é de fato um conjunto integrado de ações de iniciativa dupla, dos poderes públicos e também da sociedade. A questão veio e disse que é exclusiva dos poderes públicos. Não, pessoal, a sociedade também participa. E este conjunto integrado de ações deve assegurar os direitos de previdência, assistência e saúde. A questão errou apenas neste ponto, ó, quando colocou exclusiva dos poderes públicos. Nada disso, poderes públicos e sociedade também. Avançando, questão de número 5. Julgue o próximo item relativo à organização, aos princípios e ao custeio da Seguridade Social. Constitui o objetivo da Seguridade Social manter o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão tripartite, com a participação dos trabalhadores e empregadores e do Estado. 5 segundos. E essa questão está errada. E o erro está justamente aqui, ó. Gestão tripartite. Não, pessoal, lá no nosso curso teórico falamos o seguinte:
Comentamos do princípio do caráter democrático e descentralizado mediante uma gestão quadripartite. Quadripartite, pessoal. Então temos o seguinte: a gestão da Seguridade Social deve ser o mais democrática e descentralizada possível, o mais democrática e descentralizada possível. E faremos essa descentralização justamente possibilitando a participação de vários grupos, como por exemplo, o governo, os aposentados, os trabalhadores e os empregadores, que formam o nosso macete GAT. Então, esta gestão quadripartite envolve governo, aposentados, trabalhadores e empregadores também. Inclusive, esta previsão encontramos lá no artigo 194. Perceba só. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos, seguintes princípios. O de número 7 aqui, ó, inciso 7, nos diz o seguinte: caráter democrático e descentralizado da administração, mediante uma gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados e do governo. O enunciado falou tripartite, ok? Portanto, ele acabou esquecendo por aqui justamente dos aposentados. Trouxe trabalhadores, empregados e o Estado, né, o governo, mas não mencionou os aposentados. Com isso, o gabarito é a incorreção e podemos avançar para o item de número 6. Julgue o próximo item relativo à organização, aos princípios e ao custeio da Seguridade Social. Por força da regra da contrapartida, os benefícios e serviços da Seguridade Social somente poderão ser criados, majorados ou estendidos se existente a correspondente fonte de custeio. 5 segundos. E este item está correto. Essa ideia está no artigo 195, no parágrafo 5º, que diz o seguinte: nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Então a ideia aqui é do princípio da preexistência ou contrapartida, que nos indica que nenhum benefício ou serviço pode ser criado, majorado ou estendido sem que haja uma correspondente fonte de custeio total. Ou seja, você quer conceder um benefício específico, tranquilo, mas apresente de qual local, de onde vem o dinheiro, beleza? Precisamos ver o custeio, como faremos o pagamento destes benefícios e serviços. Com isso, o item está correto. Este é mesmo o princípio da preexistência ou contrapartida. São sinônimos, né? E a prova utilizou princípio aqui, ó, a regra da contrapartida. Maravilha? Avançando, questão de número 7. No que se refere à Seguridade Social no Brasil, julgue o item seguinte: de acordo com o princípio da universalidade da Seguridade Social, os estrangeiros no Brasil poderão receber atendimento da Seguridade Social. 5 segundos. E o gabarito por aqui é a correção do item. Estamos diante do princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, que abreviamos por aqui como UCA. Bom, segundo o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, temos o seguinte: a cobertura deve ser a todos os riscos. Então aqui, universalidade da cobertura. Todos aqueles riscos da vida em sociedade, os infortúnios da vida, devem ser protegidos. E mais, pessoal, este princípio, ele diz que todas, olha aqui, ó, todas as pessoas, então temos aqui a universalidade do atendimento, todas as pessoas que estejam residindo no Brasil devem ser atendidas, inclusive os estrangeiros. Então perceba a dimensão deste princípio. Acaba sendo algo totalmente utópico, né? Proteger todas as pessoas de todos os riscos. Isso não é possível justamente porque o dinheiro é finito. E é justamente tentando dar um choque de realidade neste princípio que surge a ideia de seletividade e distributividade. Este princípio da seletividade e distributividade nos diz o seguinte: o legislador, ele deve selecionar os riscos sociais mais relevantes, tá? Então os mais importantes. Por exemplo,
acidentes, doenças, velhice, prisão e por aí vai. Mas a ideia é que o legislador selecione os riscos sociais mais relevantes. E ainda assim, como o dinheiro é finito, ele deve distribuir os recursos aos mais necessitados e não a todas as pessoas. Portanto, este princípio da seletividade e distributividade, ele dá um choque de realidade, ele freia o ímpeto da universalidade da cobertura e do atendimento. De todo modo, explicando essa parte, temos sim que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, ele visa atender todas as pessoas que estejam no Brasil, inclusive os estrangeiros. Por exemplo, o estrangeiro que por aqui esteja, se ele se acidentar, poderá fazer uso do SUS tranquilamente, ok? Com isso, o gabarito é a correção e podemos avançar para o item de número 8. No que se refere ao financiamento da Seguridade Social, julgue o item subsequente. As contribuições sociais do empregador compõem o financiamento da Seguridade Social e são incidentes sobre a folha de salário, o faturamento e o lucro. 5 segundos. E o gabarito por aqui é a correção do item. Lá no nosso vídeo teórico falamos o seguinte: o financiamento da Seguridade Social, ele ocorre por toda a sociedade, de modo direto ou de forma indireta. Quando falamos de forma indireta, estamos diante dos orçamentos arrecadados por União, estados, Distrito Federal e também municípios. Uma parte acaba sendo destinada à Seguridade Social. Agora, de modo direto, estamos falando das contribuições sociais. E pensando na nossa questão, podemos mencionar as contribuições sociais que são pagas pelas empresas e vão incidir sobre a folha de salário, ainda o faturamento ou receita desta atividade e também sobre o lucro daquela empresa. Portanto, a questão está correta por isso. As contribuições sociais do empregador, da empresa aqui, compõem o financiamento da Seguridade Social. De fato, de forma direta, as empresas contribuem com o financiamento da Seguridade e são incidentes sobre a folha de salário, aqui está, sobre o faturamento, nesta parte, e também sobre o lucro. Com isso, o gabarito é a correção do item. Veremos na próxima questão outras formas de financiamento. Vamos lá. Questão de número 9 nos diz o seguinte: à luz da Constituição Federal de 1988 e das leis da Seguridade Social, julgue o item a seguir. A Seguridade Social é financiada por toda a sociedade mediante, entre outros recursos, as contribuições sociais de empregadores e de empregados, e as receitas de concursos de prognósticos. 5 segundos. E o gabarito por aqui é a correção do item. Vamos avançar um pouco mais no nosso estudo. Falamos que o financiamento da Seguridade Social, ele ocorre por toda a sociedade, de modo direto ou de forma indireta. De forma indireta, através do orçamento da União, Estados, Distrito Federal e municípios. De modo direto, através das contribuições sociais. Comentamos sobre as contribuições que são pagas pelas empresas e vão incidir sobre a folha de salário, faturamento ou receita e ainda sobre o lucro. Temos também agora, novidade, que as contribuições sociais podem recair sobre os trabalhadores e demais segurados, ainda sobre os concursos de prognósticos, como sorteios de números, símbolos, loterias e apostas. Então, tradicionalmente temos as loterias aqui, né? Todo jogo de aposta um percentual vai para a Seguridade Social, ok? E por fim, o importador também contribui diretamente com a Seguridade Social, através dos bens ou ainda dos serviços prestados. Então, com isso, a nossa questão está mesmo correta. A Seguridade Social é financiada por toda a sociedade, mediante, entre outros recursos, as contribuições sociais. Está aqui, E estas contribuições são do empregador, tá? Então, das empresas aqui, dos empregados, está aqui, dos nossos trabalhadores, e as receitas de prognósticos, está aqui, Não citou o importador, mas ela diz aqui, entre outros, ou seja, existem outras formas de financiar a Seguridade. Com isso, o gabarito está correto.
Avançando, última questão de número 10, faltou o número aqui, né? Questão de número 10, vamos lá. Acerca da legislação previdenciária, especialmente no que se refere às suas fontes, autonomia, vigência e interpretação, julgue o item que se segue. As fontes formais do direito previdenciário incluem a Constituição Federal e as leis número 8.212 de 91 e número 8.213 de 91. 5 segundos. Bom, e antes do gabarito por aqui, precisamos fazer uma rápida revisão teórica. Estamos diante do Instituto das Fontes do Direito Previdenciário. Essa ideia de fontes nada mais é do que o seguinte: como surgem as leis? Temos fontes do tipo material ou ainda fontes formais. A fonte material, pessoal, é um momento pré-jurídico, o que significa que é anterior à elaboração da norma. Este momento pré-jurídico são acontecimentos sociais, econômicos ou culturais que vão influenciar o legislador e aí sim teremos a criação de uma norma. Então, primeiro o legislador é influenciado e no momento posterior a norma será criada. Por exemplo, fatos sociais. Podemos pensar na ideia aqui do Covid, né? Fatos econômicos, crises que acabam afetando a criação de certos diplomas. Inclusive, poderíamos exemplificar por aqui, ó, a nossa reforma previdenciária, tá? Que mudou, por exemplo, a aposentadoria. Então, a partir deste momento econômico, uma maior dificuldade econômica do país, o legislador foi influenciado e tivemos alteração na legislação, tá? Bom, agora, por outro lado, precisamos, após estes acontecimentos sociais, econômicos e culturais, criar esta lei. Então, estamos diante, neste momento, das fontes formais. É um momento eminentemente jurídico, ou seja, aqui a norma está criada e positivada. Em relação às fontes formais, elas podem ser divididas em primárias ou secundárias. As primárias são aquelas que inovam no ordenamento jurídico. Por exemplo, Constituição, as leis ordinárias, leis complementares, lei delegada e medidas provisórias. Podemos mencionar aqui, ó, diplomas importantíssimos do direito previdenciário, a Lei 8.212 de 91 e a Lei 8.213, tá? E para fechar, temos as fontes formais secundárias, aquelas que não inovam no ordenamento jurídico, como decretos, portarias, instruções normativas ou ainda memorando. Então, agora sim, com este rápido resumo, conseguimos resolver a questão. O enunciado diz que as fontes formais, esta daqui, ó, do direito previdenciário, incluem a Constituição está aqui, e as leis 8.212, aqui, e também a Lei 8.213 de 91. Com isso, a questão está corretíssima, pessoal. As fontes formais, que é este momento jurídico, inclui sim Constituição, leis ordinárias, leis complementares, lei delegada e as medidas provisórias. E podemos citar aqui, com destaque no direito previdenciário, a Lei 8.212 e a Lei 8.213, as duas de 1991. Então é isso, pessoal. Assim resolvemos 10 questões de direito previdenciário de Seguridade Social, de tópicos que certamente estarão presentes no dia da sua prova. Eu agradeço a todos pela companhia, desejo bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!